tive a grata surpresa de ser procurada por Ricardo Andrade, esse campineiro, que trabalha na comunicação sindical. E eu já conhecia o trabalho do Guilherme, porque o Guilherme produz sozinho o Sindicato dos Memes. Eu sou fã do Sindicato dos Memes. Eu imaginava, pelo nome, o Sindicato dos Memes, que deveria ser um grupo de comunicação sindical que faz memes sobre a luta sindical. Quando soube deste seminário, ele não só se inscreveu, como mestrando da PUC, aqui de Campinas, disse que gostaria de apresentar seu trabalho. Nós lemos o trabalho, achamos que tem tudo a ver com a gente. Ricardo, é tu? Só vou ajeitar aqui. Gente, o Guilherme passou muito do tempo. Eu sou péssima controladora de tempo, já perceberam, né? Kátia, vem aqui me dar um som. Bem, boa tarde a todos. Como já foi adiantado aqui pela companheira Cláudia, meu nome é Ricardo. Eu sou jornalista sindical, trabalho no SINDPq, o Sindicato dos Pesquisadores, que atua aqui em Campinas, mas também em São Paulo, cidades do interior. E o SINDPq, o sindicato que eu trabalho, ele, como o nome já diz, né, ele apoia a ciência, a pesquisa, mas não só a pesquisa no campo das exatas, né? Ele inova apoiando a pesquisa também no campo da comunicação, tanto é que o SINDPq financia, né, o mestrado, a pesquisa que eu estou fazendo no campo da comunicação sindical. Então, eu também, como a Cláudia comentou, eu tenho uma página no Instagram e no Facebook que chama Sindicato dos Memes, que lá eu busco abordar, trazer uma outra linguagem para as nossas mensagens, né, e para o enfrentamento ao capital, ao patronato. Mas hoje eu vou trazer aqui alguns apontamentos que eu consegui pegar e resumir da pesquisa que eu tenho feito. Então, essa daqui é o tema da minha pesquisa, né? Mediatização do sindicalismo, da porta da fábrica, conexão no tempo real. O que eu faço nessa pesquisa? Eu estudo como a relação dos sindicatos com as diferentes mídias tem alterado a forma de luta, quais as possibilidades que essa interação com as diferentes mídias trazem e os desafios também, né? Então, para desenvolver essa pesquisa, eu selecionei 5 sindicatos de grande abrangência que se destacam no campo da comunicação, sendo eles os metalúrgicos da ABC, os bancários de São Paulo, os petroleiros, São Paulo também, os químicos e o sindicato de jornalistas, que eles têm uma boa atuação nesse campo. E aí essa pesquisa eu fiz entrevistando dirigentes desses sindicatos, especialmente secretários de comunicação, e também analisando os materiais desses sindicatos, as redes sociais, os sites, os jornais impressos, enfim, todo o material de comunicação dessas entidades. Logo de cara, um dos principais apontamentos que eu verifiquei nesses sindicatos é que eles atuam com equipes multidisciplinares, resultando numa profissionalização segmentada. O que seria isso? Antigamente, antes do advento de novas ferramentas digitais, o sindicato ele profissionalizava a sua comunicação basicamente com um jornalista que soubesse, claro, o básico, escrever e diagramar um boletim, um jornal, estava profissionalizada a comunicação do sindicato, porque essa era basicamente a mídia que tinha, né? A mídia impressa. Aí, jornalista, claro, também tinha a questão de um relacionamento com a imprensa, release, essas coisas. Mas, enfim, um jornalista resolvia a questão.
com as diferentes mídias que foram surgindo, a comunicação hoje em dia ela exige múltiplas especialidades, múltiplos campos. Então, para você, dentro de uma comunicação institucional hoje, você tem design gráfico, você tem edição de vídeo, você tem filmagem, você tem gestão de rede social, gestão de dados. E esse modelo que antes funcionava, do sindicato ter um jornalista, ou que fossem 2, 3, dependendo do tamanho do sindicato, mas que basicamente escreviam texto e diagramavam boletim, hoje em dia não dá conta da demanda que existe na comunicação hoje. Então, uma coisa que eu observei logo de cara, analisando esses sindicatos, é que eles, cientes disso, formaram equipes para atuar profissionalmente nesses diferentes campos da comunicação. Lembrando que não é porque você tem, desse cenário antigo, né, que só um jornalista fazia tudo, resolvia, ele se perpetuou em muitas entidades grandes, inclusive. Só que isso resulta no que eu chamo de armadilha da semi-profissionalização. Beleza, o sindicato tem um profissional lá, só que esse profissional é muito complicado um único profissional ter um nível de conhecimento aprofundado em todas essas dinâmicas da comunicação que eu mencionei. Do mesmo jeito que você tem um médico clínico geral, aí você tem o ortopedista, o cardiologista, enfim. Mas essa lógica se perpetuou em grande parte das entidades. Então, você tem boa parte das entidades com apenas um profissional, ou até mais de um profissional, mas sem esse conhecimento amplo, que aí gera limitações, que a gente conhece bem. Ao mesmo tempo, mesmo que você tenha um profissional que até tem esses conhecimentos, se você tem um só, dois, simplesmente pela questão humana do trabalho, ele não dá conta de suprir todo esse rol de mídias que existem, de ferramentas. Enfim, indo para o campo prático, aí eu observei que esses sindicatos, eles contornaram essa limitação, seja com a formação de equipes internas amplas, né, contratando várias pessoas, ou usando o serviço de agências, contratando especializados. Enfim, o ponto-chave eles profissionalizaram os diferentes campos de atuação na comunicação. Então, por exemplo, o Sindipetro, eles contam com 2 jornalistas, uma estagiária apoiando, um profissional responsável exclusivamente pelas publicações nas redes sociais e análise dos resultados. Então, tem uma pessoa lá para fazer isso o dia inteiro. Tem uma agência de design gráfico contratada, tem profissional para edição de vídeo e filmagem, fotografia, chamado sempre que precisa. Esses dados aqui, esse levantamento é de fevereiro de 2022, tá, gente? Rapidinho aqui. Bancários, eles têm 6 jornalistas. Claro, eles dividem, né, esses jornalistas. Uma parte cobre só o dia a dia, outra é mais conteúdo para rede social, enfim, divide. Eles contam com 6. Um assessor de comunicação externo, que eles contrataram para ter uma visão mais de fora, para contribuir, dando sugestões, apontamentos. Um chargista, 2 designers gráficos e um editor de vídeo. O último exemplo aqui, para não prolongar, não vou falar de todos. Metalúrgicos do ABC tem 2 jornalistas, um design gráfico, um fotógrafo, um profissional voltado especificamente para redes sociais e um profissional na área de TI. Que legal, tem a ver com a apresentação de hoje cedo, né? Então, comentou de como isso ainda está engateando, né? A tecnologia da informação nas instituições. Tendo essas equipes vastas, calma aí que está devagar o negócio, gente.
Esses sindicatos conseguem atuar em diferentes redes sociais, diferentes mídias. Travou aqui. De um jeito profissional. Então, a tela seguinte aqui que eu iria mostrar antes é uma tabela que mostra Então, essas são as redes sociais. Você vê que a maioria atua em todas as principais. A única exceção aqui é TikTok e aplicativo, que é um pouco mais limitado, mas aí, por exemplo, o aplicativo tem diferentes razões. Uma é o custo, mas principalmente que normalmente as entidades entendem que o aplicativo não vai trazer nada que o site já não cumpra, enfim. Mas aí dá para ver que essas entidades têm uma atuação bem vasta, mas mais do que simplesmente estar lá, elas estão lá com a forma, com planejamento, com profissionais. Então, postam um vídeo, mas é um vídeo gravado e editado profissionalmente. Mesma coisa com as imagens, com as ilustrações, enfim. Ocupam um espaço, mas de forma profissional. E mais do que simplesmente ocupar, estar presente nas redes sociais, outro ponto que eu verifiquei é que essas entidades, elas usam as redes sociais não apenas como vitrine, elas usam das suas ações, elas usam como uma ferramenta integrada de luta. Então, aqui eu iria mostrar um exemplo dos sindicatos bancários, que é uma campanha, um tuitaço que eles fizeram em 2020, porque o Itaú descumpriu um acordo de não demitir pessoas durante a pandemia, e eles fizeram uma ação em que, por meio do WhatsApp, eles passaram dias anunciando que iriam em tal dia, tal horário, fazer um tuitaço. E aí eles escolheram a hashtag Vergonha Itaú e combinaram, né? E apesar deles serem um sindicato ali da Grande São Paulo, eles fizeram bancários de todo o estado, de todo o país, eles foram fomentando esse dia. E quando chegou no dia combinado, no horário, eles, com essa ação coordenada, eles lançaram essa hashtag no Twitter, que ficou em primeiro ali nos assuntos e ganhou notoriedade, ganhou espaço, aí, finalmente, virou notícia em diferentes canais de notícia e trouxe um impacto negativo para o Banco Itaú, né? E outra coisa interessante é que eles escolheram uma hashtag, que Vergonha Itaú, que poderia servir para qualquer pessoa que estivesse insatisfeita com o serviço do banco, que não devem ser poucos. Então, o cidadão via ali a hashtag, ia saber do que estava rolando, mas mesmo ele não sendo da categoria dos bancários, ele já aproveitava, quer saber, esse banco aqui está me enchendo o saco, entrava na campanha também. Isso ajudava a fomentar. Então, ganhou. Então, é um exemplo de como a rede social é usada ativamente como uma ferramenta de luta, da mobilização. Aqui é um exemplo do Sindicato de Jornalistas. Obviamente, o outro lado do jornalismo são os meios de comunicação. E as redes sociais dessas empresas são perfis noticiosos, que têm um tráfego muito grande de pessoas que seguem essas redes para ter as notícias. Então, eles se aproveitam disso para usar as redes e até as redes dessas empresas, enquanto rola a campanha salarial, para deixar mensagens de protesto, de quando a negociação ali está complicada. Então, aqui tem no caso ali, a Globo fez uma publicação sobre a novela, a reprise da Favorita. Aí o sindicato vai lá e comenta: a Favorita deveria ser a valorização real do trabalho, não acha, TV Globo? E aí coloca uns dados e críticas em relação, e explica o que está
o que está rolando. Então, o cidadão que está lá conferindo as notícias na rede da TV Globo, ele olha nos comentários, tá esse conteúdo aí, ele fica sabendo do que está rolando na campanha dos jornalistas. A mesma coisa os outros exemplos aqui dos outros canais. Então, são exemplos, claro que cada sindicato tem o seu contexto, tem, não é, o que estou mostrando aqui são exemplos que serviam para esses sindicatos, mas muitos sindicatos podem fazer ações aí pelo WhatsApp, enfim, existem diferentes formas. O ponto é entender as redes sociais não apenas como uma vitrine, mas como um mecanismo de luta. Outro ponto observado nesses sindicatos é que eles têm uma preocupação de garantir a comunicação como uma via de mão dupla, que é garantir o fácil acesso o trabalhador, a trabalhadora também se comunicar com o sindicato, falar com o sindicato, que é o que muitas vezes acontece. Muitas entidades ainda têm a visão de comunicação da época analógica, aquela visão de que eu sou o emissor, eu tenho o conteúdo que é interessante e a minha categoria é o receptor. Eles têm que ouvir o que eu tenho para falar e aí eu vou mandar a mensagem e pronto, está feita a comunicação. Não, isso não funciona mais assim há muito tempo. A categoria, uma vez que você quer falar com ela, ela quer te responder, ela quer perguntar, ela quer discordar de você, ela quer te fazer uma pergunta, concordar. Então, se você não constrói meios, formas que realmente funcionem, né, de ouvir a categoria, não adianta nada você querer apenas ser o emissor, né? Eu já tive sindicatos, gente de outros sindicatos me perguntou, como que eu poderia fazer para mandar mensagem por WhatsApp e tudo mais? Aí eu respondi, primeiramente você tem que ter um WhatsApp do sindicato, né? Mas você tem que ter alguém, seja diretores, funcionários, para responder às pessoas, porque uma vez que você começar a mandar mensagem para as pessoas vão fazer perguntas. Aí já mas veja bem, precisa mesmo, tal. Então, você vê que isso é uma coisa que ainda precisa ser melhor assimilado, que esses sindicatos estão aqui. O bancário, você entra no site deles, tem lá um chat lá que você conversa direto com atendentes. Os outros sindicatos ali, os outros todos, eles têm um WhatsApp, mas é um WhatsApp que não é só para mandar, né? Aqueles telefone lá de só ligação a cobrar, né? Que só recebe. Eles têm quem efetivamente responda, dialogue, atenda o trabalhador, né? Esse é um ponto importante, ver a comunicação como uma via de mão dupla. E aqui, já caminhando para o final, tenho 3 minutos, né? Algumas oportunidades que essa nova era traz. Então, em função dessas mídias, hoje o sindicato ele tem um poder de alcance nunca antes visto. Então, por exemplo, uma assembleia. Antigamente você tinha a limitação do espaço que você estava. Então, você vai fazer uma assembleia em tal lugar, dá para participar da assembleia aquelas pessoas ali. Se é uma empresa que tem diferentes sedes, regiões, está espalhada pelo estado, dá para acompanhar a assembleia quem está naquele local ou naquele horário ali fisicamente. Hoje em dia, se você transmite essa assembleia online, você não tem essa limitação. Um conteúdo, um jornal do sindicato. Antes você tinha a limitação das cópias que você conseguia imprimir e que você conseguia entregar. Hoje não tem. Você tem, se você conseguir os contatos e conseguir mandar, seu alcance não tem essa limitação. Então, isso é uma grande possibilidade. Claro que você tem que trabalhar para poder usufruir dela, mas existe um alcance muito maior. Você tem um poder, a possibilidade de conhecer melhor a categoria, conhecer a fundo. Então, você pode... Hoje é muito mais fácil você fazer enquetes, pesquisa, tem ferramentas, agências que trabalham com análise de dados, de redes sociais, para ver efetivamente o que a categoria entende sobre cada assunto e tudo mais. Enfim, é muito mais acessível hoje conhecer
num nível bem mais refinado a sua própria categoria. Superar limitações físicas, ampliando a cobertura sobre as necessidades da categoria, teve o que eu falei no começo. Estar presente na vida do trabalhador também fora do espaço de trabalho via plataformas digitais. Ou seja, antes, a grosso modo, o trabalhador ele tinha um contato ali com o sindicato, ele estava entrando na fábrica, na empresa dele, você recebia, você dava para ele lá o jornal, o material, ou na saída. Agora o trabalhador ele pode estar no shopping, sábado à tarde, entrar lá no Instagram e ver um post seu. Ele pode estar com a família dele, em casa, no parque, e ter acesso a uma mensagem sua por essas plataformas. É uma possibilidade que antes ou não tinha ou era muito mais difícil, né, na era analógica. E aí isso abre uma brecha que você tem ali a chance de aproveitar isso para abordar temas mais amplos. Então, está lá o trabalhador, sábado de manhã, você vai mostrar para ele, será que ele vai querer ver um negócio de dissídio, esse horário? Pô, vamos falar de cultura, uma dica cultural, uma dica de alimentação saudável, mesma coisa, está lá no domingo. Você consegue, já que você consegue estar presente em vários momentos da vida do trabalhador, dá para você aproveitar isso para abordar diferentes pautas, né? Alimentação, cuidado com os pets, enfim, bem-estar. E, junto a isso, você consegue disputar a narrativa com o capital, marcando presença no dia a dia do trabalhador e da trabalhadora. Eu costumo imaginar assim o cenário. Hoje em dia, dá para o trabalhador estar se deslocando até a empresa no carro ou no ônibus, ouvindo o podcast do sindicato, aí ele chega, entra na empresa, pode ser que tenha lá o dirigente entregando panfleto, vamos supor que tenha, mas se não tiver, ele pode chegar, liga o computador, no caso quem usa o computador, e tem um e-mail lá que o sindicato mandou, a newsletter do sindicato, ele pode durante o dia, receber no WhatsApp dele o comunicado do sindicato sobre a negociação, ele pode sair, chegar na casa dele. Quem tem Smart TV sabe, você pode ir lá, às vezes você entra no YouTube, na sua Smart TV, à noite, assim, não quer assistir TV, vai ver algum vídeo. E fica lá os vídeos sugeridos. Se esse trabalhador se inscreveu no canal do sindicato, vai ter lá um vídeo sugerido para ele. Mesmo que ele não assista, vai estar lá, opa, olha o vídeo aqui do sindicato. Enfim, o sindicato seguiu esse trabalhador, marcou presença ao longo de todo o dia dele, em diferentes momentos. Não está mais preso só ao momento do trabalho. E só para final. E com isso, a gente tem esse cenário aqui, do sindicato em nuvem, que seria o quê? O sindicato ele não tem mais essas limitações físicas. Então, uma vez que o trabalhador tem essa interação com o sindicato, está ali nas redes, pode ser que a empresa esteja longe da sede, mas o trabalhador vai fazer o contato, vai fazer a denúncia. Pode ser que ele esteja longe do local físico da assembleia, mas ele vai participar por via remota. Ele pode estar num local que não deu para o sindicato ir lá entregar o jornal, mas ele vai receber o e-mail, vai ver na rede social. Enfim, o sindicato pode ganhar uma força, ele se tornar uma entidade que ela não está amarrado às questões físicas. Ela está ali onipresente na vida do trabalhador, porque ela está literalmente a um clique, a um poder muito grande que a gente não pode desperdiçar. E aí, só para finalizar agora, os desafios dessa nova área, porque uma vez tem as potencialidades, tem os desafios. Então, tudo isso, como eu falei lá no começo, precisa de mais investimentos. Como eu falei, né? Eu dei os exemplos daqueles sindicatos. Você fala, Ricardo, mas então você está falando que todo sindicato precisa fazer uma equipe daquele tamanho, igual aqueles sindicatos grandes, e quem não tem dinheiro para isso? Existem opções colaborativas. Por que não dá para juntar diferentes sindicatos, cada um dá uma parte mensal e contratar
profissionais de comunicação que eles precisam, criar uma agência comunitária, já existem iniciativas nesse tipo, né? Existem diferentes formas por vias solidárias, você conseguir desenvolver a comunicação. Você precisa disputar a atenção do trabalhador com um mar de informações e estímulos. Então, aqui não estou nem entrando no detalhe que o nosso amigo Guilherme comentou antes das fake news. Além de tudo isso, tem o fato que o trabalhador, ali na rede social dele, como todo mundo, ele está recebendo notícia de tudo quanto é tema, o trailer do filme novo que saiu, as novidades, o grupo de família mandando as coisas. Você disputa, é difícil você fazer o trabalhador, do meio de tudo isso, ele dedicar uma parcela do tempo dele para sua atenção, né? Tem diferentes elementos roubando tempo de atenção da categoria. Esse é um desafio que a gente tem. E, por último, profissionais da categoria, lembra que eu falei que não é mais só emissor-receptor? Isso aqui teve dirigentes que eu entrevistei, me falaram isso. Profissionais da categoria podem ter mais poder de alcance e influência do que o próprio sindicato. Teve um dirigente que eu entrevistei que ele falou, tem empresa que tem peão lá que ele tem mais contato de WhatsApp dentro da empresa do que o sindicato. Se esse cara tiver contra mim, contra o sindicato, ele tem um poder de influência, de mobilização, maior do que o da própria empresa. Então entra naquilo, né? Não é mais o emissor-receptor. Todo mundo hoje é receptor e emissor também. Então é de se pensar esse desafio. Bem, basicamente é isso, gente.